Graça e paz a todos. Está começando mais um EBD em Foco. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Leonardo Almeida. Iremos abordar hoje um tema muito importante, a nossa primeira lição do terceiro trimestre de 2018, cujo tema é Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Sem perca de tempo, iremos ler aqui o texto áureo que diz assim: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico capítulo 26, versículo 11. A nossa verdade prática: a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Graças a Deus, lição muito importante. Lembrando que você também vai ler aqui, juntamente com seus alunos, a leitura bíblica em classe, que se encontra em Levítico capítulo 27, do versículo 28 ao versículo 34. Temos também o objetivo geral da lição, que é importante você abordar o objetivo geral. E tem os objetivos específicos, que são 3 objetivos específicos para você dar um norte para a sua lição e ser proveitosa e abençoada por Deus. Iremos tratar hoje, sem perca de tempo, sobre um tema muito importante. O tema que você tem que abordar e enfatizar o tema Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Se nós formos entender o que significa Levítico, iremos entender qual é o livro de Levítico. Devemos entender que o livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco. O Pentateuco são 5 livros, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E o livro de Levítico é o terceiro livro. Temos então Gênesis, Êxodo e Levítico, o terceiro livro. Só que Levítico a gente vai começar a entender que ele começa, essa história de Levítico vai começar a partir de Êxodo. Se a gente for entender bem, quando Moisés vai ter com o faraó, juntamente com o seu irmão Arão, ele chega e pede o que para faraó? Deixa que meu povo prestar uma adoração, uma festa no deserto. Esse daí já era o plano de Deus que se cumpriria neste livro de Levítico. Então a gente tem que entender que Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, encontra-se no Antigo Testamento. O livro de Levítico é composto de leis e estatutos e ética. Para que foi instituído estatutos, éticas, leis? Justamente para quê? Para trazer o povo para mais perto de Deus, para trazer o povo de Israel para mais perto de Deus. E Deus escolheu uma pessoa para se incumbir dessa missão. Deus deu uma missão muito importante para o homem chamado Moisés, homem esse que escreveu esses 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco, cujo qual tem o livro de Levítico. Moisés foi ter com Faraó para pedir para Faraó deixar o povo partir para prestar um culto e adoração a Deus, uma festa no deserto. Só que ele foi proibido, não foi permitido que o povo saísse do Egito. Aí você sabe o que aconteceu? As 10 pragas, aconteceu isso no Egito. E Moisés, direcionado por Deus, conseguiu tirar o povo do Egito. Mas essa era só a primeira missão de Moisés. Moisés tinha 2 missões muito importantes. A primeira missão era tirar o povo de Israel do Egito. Ele conseguiu. Direcionado por Deus, Deus fez muitos milagres e tirou o povo de Israel do Egito. Só que aí ficou outra missão para Moisés. Qual que era a segunda missão de Moisés? Era tirar o Egito do povo de Israel. Uma missão muito importante, porque Deus prometeu uma terra prometida. Que terra era essa? Canaã. Só que se formos entender, o povo de Israel saiu do Egito, uma terra pagã, que tinha costumes pagãos, que tinha coisas que desagradavam a Deus, adoração a deuses estranhos, que não era o Deus eterno. Foi tirado o povo de Israel, foi tirado do Egito. Ótimo. Só que ele estava indo para uma terra de Canaã, que no momento era uma terra pagã também.
era uma terra onde pessoas adoravam postes, ídolos, deuses estranhos. Então, Deus instituiu essas leis, esses estatutos justamente para quê? O sacerdócio, os levitas, Deus instituiu para quê? Para consagrar e tornar o povo de Deus um povo santo, que nem a palavra de Deus nos fala, sede santo porque eu sou santo. Então, a intenção dessas leis, desses estatutos, era o que? Trazer o povo de Israel para mais perto de Deus. A gente vai entender aqui, tem vários tópicos nessa lição, tópicos muito importantes, sobre o livro de Levítico. A gente tem que entender 4 pontos importantes. A canonicidade. Todos sabem que foi Moisés que escreveu o livro de Levítico, inspirado por Deus, porque ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E é um livro muito importante. Em várias passagens ele é chamado, juntamente com outros livros do Pentateuco, de livro do Senhor. Ou seja, é explícito como é sagrado esse livro, escrito e inspirado diretamente do coração de Deus para um povo que Deus queria ter para si, um povo que Deus chamou para perto de si. É um livro muito importante. O gênero literário, em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento. Que nem eu falei aqui, essas leis, esses estatutos, para tornar o povo santo, porque Deus quer um povo santo, um povo zeloso, um povo de boas obras. A autoria, nós sabemos que a autoria feita, foi Moisés que escreveu, foi um autor humano, inspirado por Deus, foi falado aqui. E a sua data? Qual que é a datação? De acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu no ano de 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo do Senhor. E podemos entender também que aparece cerca de 56 vezes no livro de Levítico, Deus chamou Moisés, ou Deus falou com Moisés. É muito importante a intimidade que Deus tinha com Moisés, a intimidade que Moisés tinha com Deus, tinha um contato direto. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Deus e conduzia o povo. Mas mesmo assim, o povo pecava, errava, adorava ídolos, imagens, porque eles estavam acostumados com um costume pagão. Foi até uma época que adorou um bezerro de ouro. Então, se formos entender esses estatutos, essas leis, essas éticas que Deus estabeleceu para o povo, o sacerdócio, Deus instituiu para tornar o povo para Ele, para tornar o povo a entender uma adoração verdadeira, santa e digna, que é a adoração ao Senhor. E se formos entender aqui, o texto áureo, Levítico 26, 11, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Ou seja, Deus está fazendo uma aliança com o povo de Israel. Deus está trazendo o povo de Israel para si. O nome Levítico, a gente sabe que origina-se do nome da tribo de Levi, ou seja, levitas, ou seja, veio da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó. Então, Levi, um dos filhos de Jacó, Arão, irmão de Moisés, ou seja, eles eram da tribo de Levi. Foi instituído entre eles seus filhos também como levitas, sacerdotes do reino de Deus, para fazer a vontade de Deus. É importante o sacerdócio, era importante porque tinha que ter. O que era o sacerdote? Sacerdote era o intermediário entre o pecador e Deus, entre o homem e entre Deus. Se eu gosto de comparar Levítico, para mim Levítico é o evangelho do Antigo Testamento. Por que o Evangelho do Antigo Testamento? Porque é um livro que aponta para a cruz de Cristo, o sacrifício vivo. Se a gente for entender aqui, em João capítulo 1, 29, quando João pega e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro sacrifício. Pois quando Jesus veio, foi abolido sacrifício de animais, mas Levítico já apontava para o sacrifício vivo, o sacrifício de Cristo, algo muito importante que aconteceu.
Então, se vocês forem entender, a gente falou aqui das duas missões, as missões que Moisés tinha. A primeira missão foi cumprida, tirar o povo de Israel do Egito. Ótimo, cumpriu essa missão. Só que o povo perambulou pelo deserto cerca de 40 anos. Por quê? Porque o Egito estava impregnado na mente e nos costumes do povo de Israel. E para tirar esses costumes era necessário estatutos, princípios direto do coração de Deus. E Deus usou Moisés, um homem preparado para fazer tal coisa. Arão, o sacerdote, um homem muito abençoado por Deus e preparado para ser o intercessor. Hoje a gente entende que a palavra santo aparece mais de 80 vezes no livro. Então a gente entende que o livro de Levítico é um acesso à santidade, um acesso a Deus. Mas como ser santo? Como Deus é santo? Deus é imutável, inabalável, um Deus eterno que não muda, que permanece hoje e eternamente. Não tem como ser igual a Deus. Mas Deus, ele deixou um caminho para ser seguido, ou seja, um caminho de santidade desde os primórdios, desde o princípio, desde Gênesis. Deus quer ter uma relação com o seu povo. E Deus estabeleceu esse livro muito importante de Levítico, que outrora para muitos pode ser um livro que não tem importância, mas se você for ler esse livro a fundo, você vai entender qual que era a intenção de Deus de trazer uma santidade, um relacionamento entre Deus e o homem. O sacerdote era o intercessor, como eu falei, entre Deus e o homem. Em Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao 3, garantindo assim a nossa justificação também, em Romanos capítulo 5 e o versículo 1, a nossa justificação quem nos dá hoje é Jesus, o sacrifício vivo. No Antigo Testamento Levítico tem coisas muito importantes que a gente vai abordar nas lições que vão vindo a seguir, ou seja, qual era o papel do sacerdote, quem poderia ser sacerdote, era só pessoas da tribo de Levi? Vamos estudar sobre isso. Pessoas, sacerdotes que partiram para um lado errado e desagradaram ao Senhor. Nós vamos entrar nesses assuntos também, assuntos muito importantes que vai fazer com que a sua fé seja edificada e você possa dar uma aula abençoada para os seus alunos. A razão do livro de Levítico. O livro de Levítico foi escrito tendo em vista esses objetivos: purificar Israel das abominações do Egito e preservá-lo das iniquidades de Canaã. Ou seja, era importante tirar esses costumes pagãos egípcios do povo de Israel, mas também preservar, porque aonde eles estavam pretendendo ir, que era a terra prometida, eles veriam costumes diferentes do que Deus queria para eles, costumes pagãos. Então o importante é a gente entender que a razão do livro de Levítico é tirar esses costumes do povo que saiu do Egito, do povo de Israel, e fazer com que o povo de Israel se previna do que poderia vir e eles não caírem de novo numa tentação, num laço de adorar imagem. Porque o problema maior é que o povo queria ver sinal, o povo queria ver rosto. O livro de Levítico é um livro muito importante que é um contraste sobre essa situação que traz para mostrar que o nosso Deus é imutável, que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, pois ele é onipresente. Onipotente, pode todas as coisas, onisciente, porque sabe de todas as coisas. Então a intenção do livro de Levítico é colocar no coração do povo de Israel a verdadeira intenção de Deus para com o seu povo. Então, a dificuldade que eles passaram no deserto não é nada, porque Deus ele proveu, Deus mandou maná do céu para sustentar um povo. Quando eles pensavam, agora vamos sucumbir, queremos carne, Deus mandou codornizes do céu para suprir as necessidades do povo. Era Deus que zelava por esse povo desde antigamente, enviando as pragas no deserto, no povo do Egito, passando Israel em seco no meio do mar. O mar se abriu para que o povo passava e mesmo assim o povo reclamava. A comida que eles comiam não era o suficiente, eles queriam as iguarias do Egito, eles queriam o Egito.
Eles saíram do Egito, mas quando saíram do Egito, queriam as coisas do Egito. E Deus estabeleceu o livro de Levítico. Deus estabeleceu o tabernáculo, ou seja, a sua presença sobre o povo. Vamos falar também sobre a Arca da Aliança, tema muito importante. É importante também você entender que a lição, o tema principal, primeira lição, Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Entendeu essa primeira lição, a gente vai entrar em várias outras. A beleza e a glória do culto levítico, que é a segunda lição. Os ministros do culto levítico. A função social dos sacerdotes, a gente vai entender qual que era a função do sacerdote, dos levitas. Santidade ao Senhor. A doutrina do culto levítico, como que eram os rituais, os costumes que eram feitos pelos sacerdotes, os levitas que eram os responsáveis pelos rituais e a manutenção do culto agradável e adorável ao Senhor. Fogo estranho diante de Deus, os filhos de Arão, entendeu? Eles trouxeram fogo estranho para o tabernáculo do Senhor. A gente vai estudar assuntos muito importantes, o que aconteceu com eles. A sobriedade na obra de Deus, que devemos estar sóbrios e entender o que Deus quer para nós e ser santo e transmitir santidade para o povo de Deus. Jesus, o holocausto perfeito, a gente vai entender que nem falamos aqui sobre Jesus, o verdadeiro sacrifício, o único sacrifício, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, muito importante a gente entender qual que é a relação entre Jesus e Levítico, entre Levítico e Jesus, para a gente entender sobre lei, sobre graça. A lei foi abolida, hoje vivemos na graça. Vamos entender sobre esses assuntos nas aulas que vêm a seguir. Ofertas pacíficas para um Deus de paz. A lâmpada arderá continuamente. Os pães da proposição. As orações dos santos no altar de ouro, entre a Páscoa e o Pentecostes. Tem muita dúvida nessa última lição. Eu creio que tem pessoas que já sabem, mas também tem dúvidas que a gente vai estar esclarecendo entre Páscoa e Pentecostes. Qual que é a diferença? Quando que foi estabelecida a primeira Páscoa? Pentecoste. O que é o Pentecoste? Nós vamos entender isso na última lição, que é a lição de número 14. Então é muito importante você, professor, professora, estar estudando a lição. Você também, aluno, está estudando e meditando para você entender juntamente com o seu professor, colaborar nas aulas e fazer uma aula abençoada no nome do Senhor Jesus. Então entendemos aqui, abordamos todos esses assuntos e assim, se a gente for entender o manual do sacerdote, atividades culturais, os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto ao Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Era eles que preparavam o culto, eles que preparavam tudo para agradar a Deus, então eles deviam fazer tudo conforme está escrito na palavra de Deus, conforme Moisés passou para eles algo que Deus tinha transmitido para ele. Atividades santificadoras. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo 7. Os sacerdotes, por conseguinte, deveriam, em primeiro lugar, cuidar da sua própria santificação para terem condições de zelar pela santidade de um povo. Então era muito importante a vida do sacerdote ser uma vida de exemplo para que o povo o visse, olhasse e falasse, não, verdadeiramente é digno esse homem de estar conduzindo o povo no quesito espiritual, no sentido espiritual, porque a gente sabe que o povo de Israel tinha comandantes, tinha pessoas que nem Josué que estava à frente, entendeu? Do exército de Israel. Tinha pessoas que intercediam e tem um sacerdote que tinha uma função muito importante, que era interceder a função espiritual de prestar um culto de adoração a Deus. Quando o tabernáculo saía de um lugar que eles iam para outro lugar, caminhando até chegar a Canaã, a terra prometida, os levitas, os sacerdotes que preparavam o tabernáculo para se locomover até o outro lugar onde eles passariam a se acampar novamente. Vamos entender sobre vários assuntos e os aspectos morais
espirituais da época e vamos entender e refletir com os dias de hoje. E a gente vai chegar aqui à conclusão, que é bom e importante você ler a conclusão juntamente com os seus alunos. A principal lição que extraímos do livro de Levítico é que Deus Santo, o Deus Santo, requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos: que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao serviço. Este é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 3. As atividades intercessoras, a gente sabe que o sacerdote era o responsável por interceder, entendeu? Por nós, pelo povo daquela época. E hoje nós sabemos que Jesus é o único acesso entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Então vamos entender, estudar essa lição com afinco. Eu espero ter aprendido juntamente com você, eu espero ter colaborado com você e espero que você esteja conosco na próxima lição, onde aprenderemos juntos sobre um tema muito importante, que é a beleza e a glória do culto levítico. Fique na paz do Senhor Jesus e esteja conosco na próxima lição.